Bom, Mariângela Simão, diretora-geral assistente da OMS. Mariângela, em primeiro lugar, bom dia. Queria saber se você está em Curitiba ainda ou já voltou para a Terra do Gelo. Estou trabalhando já no batente em Genebra. Já está em Genebra, de Curitiba para Genebra. Se bem que do jeito que estava frio em Curitiba, parece a época que eu morei lá. Foi em 79, que era um frio terrível, parece que o clima está voltando a ser o que era. Eu nunca passei tanto frio na minha vida como eu passei em Curitiba, porque eu saí de uma cidade de 38, 40 graus, que é Ribeirão Preto, e cheguei em Curitiba. Foi a primeira vez que eu vi 1 grau. E aí eu quase caí sentado. Mas Genebra deve ser uma cidade adorável, é um dos poucos países que eu não conheço. Eu rodei o mundo inteiro graças à Rede Bandeirantes de televisão, pelos jogos que fiz, pelos acontecimentos esportivos que fiz, conheci quase que o mundo inteiro. Mas não tive a oportunidade de conhecer a Suíça. Até beirei, passei em Milão, de Milão fui para Veneza, cheguei perto, fui à Áustria, mas não tive o prazer de conhecer a Suíça, que deve ser um país adorável e muito bonito. Eu não sei como é que é o suíço. Está frio agora, está frio. Bom, também tem essa. Mas é um país pequeno. É um país pequeno que tem mais facilidades para resolver os seus problemas. Mariângela, como é que a OMS está vendo a vacinação em países pobres, não é? O Brasil é um deles, né? A gente lançou uma campanha de vacinação porque parece que a gente tem vacina para 210 milhões de habitantes e não tem. Tem 11 milhões de vacina de verdade mesmo, que é essa vacina de Oxford. Estamos esperando os insumos da China, tanto para a vacina de Oxford, que nem chegou aqui, como para a Coronavac, que já está aqui, para o Butantan, que tem uma capacidade enorme de trabalhar, e a Fiocruz também. Agora, há uma decisão, me parece, que dos países asiáticos em fornecer os insumos primeiro para os países ali ao redor da China. E isso vai dificultar para o Brasil. Como é que o OMS está vendo esse problema, que você já disse era um problema muito antes de surgir a vacina, de ter aprovação de vacina e tudo mais, a OMS já está preocupada com isso. Veja, Datena, eu acho que é uma coisa muito importante que a vacinação. A vacina foi aprovada, as duas vacinas foram aprovadas para uso emergencial pela Anvisa. Por outro lado, o Brasil está tendo as dificuldades de acessar esses insumos por conta tanto da Índia ter segurado as exportações, quanto a China segurando as exportações da matéria-prima que vai ser utilizada na vacina da AstraZeneca, que vai ser fabricada pela Fiocruz, né? O Brasil, por outro lado, entrou nesse mecanismo global. É bom que começou a vacina com a Sinovac, é bom, né? Acho que isso é um incentivo e acho que depende muito agora da correlação de forças, de possibilidade de negociar com o governo. Tilt é o satélite. O satélite, quando falha, ele falha mesmo. Dá aquela quedinha. Vamos refazer a ligação com a Mariângela, que ela vai falar coisas importantes da gente receber os insumos para a fabricação da vacina e não sei comprar vacina onde tiver, porque nós temos 10 milhões, na verdade, de vacinas, é o que temos, não temos mais do que isso. Temos a plataforma do Butantan, que está praticamente pronta, a da Fiocruz para produzir vacina, mas não temos como produzir vacina se os insumos não chegarem. Não dá para fazer limonada sem limão, esse é o detalhe. Então a crise é grave. Tem outras perguntas. Ô Guilherme, se tiver difícil o Skype, você pode botar por telefone que dá para entender do mesmo jeito e o que vale é o conteúdo. Quando tiver pronta a ligação com a Mariângela, é só me falar. Pois não, já está pronta. Aqui é que nem peão de rodeio, lá de Barretos, que não tem há muito tempo a festa do peão, mas o peão de rodeio cai, fica fora do ar, mas volta logo. Mariângela, você ia então falando sobre a vacinação dos países pobres, né, que a OMS sempre teve preocupação. Não, continua, né? Na verdade, o mecanismo para minimizar o tempo entre começar em países ricos e começar em países em desenvolvimento, o Brasil não é um país pobre, né? Tem países muito pobres no mundo, mas o Brasil é um país de renda média alta que faz parte desse mecanismo global. É pobre pela divisão canalha de renda que tem aqui. O Brasil é uma grande periferia porque a renda está colocada na mão
de poucos brasileiros, a maioria é pobre. O Brasil é uma grande periferia. O Brasil é um país que é a 10ª economia do mundo, mas tem uma grande periferia igualada aos piores países em termos de divisão de renda do mundo. É por isso que eu disse que é pobre. A economia é forte, mas o povo é miserável. Aqui nós temos uma população miserável quase do tamanho da Argentina. Miserável que eu digo, que o cara só é dono da roupa do corpo, só isso, mais nada. Mas vamos lá. E como a gente já comentou anteriormente, essa pandemia só tornou as desigualdades piores, né? O que já era ruim ficou pior. Essa é uma... Não, então, esse consórcio global que o Brasil entrou, em tudo correndo bem do ponto de vista da análise da qualidade dessas vacinas que estão sendo, que vão ser distribuídas por meio da COVAX, que é esse mecanismo global, em tudo correndo bem, deve começar a distribuição na segunda quinzena de fevereiro. Então, o Brasil tem uma cobertura que também vai ser dada pelo mecanismo global, não apenas vai ficar dependendo das relações bilaterais, né? A gente espera porque a gente já teve experiência anteriormente com a Índia dificultando exportação, por exemplo, de antibióticos no primeiro semestre da pandemia, ano passado, e rapidamente isso foi resolvido, porque o governo da Índia, na verdade, não criou não baniu a exportação, né? Porque alguns países fazem isso, banning, fecham a exportação dos produtos. A Índia colocou algumas restrições à exportação, mas isso vai ser equalizado logo, né? A gente imagina, a Índia começou a vacinação da população, sabe que é o país mais populoso do mundo, né? Começou a fazer a vacinação em massa no domingo agora. Então a gente espera que esses contratos de fornecimento eles sejam regularizados o mais cedo possível. Com relação a China, a mesma coisa, né? A China, na verdade, tem contratos com a Sinovac, é uma empresa privada chinesa que tem contratos com o Brasil, e tem a AstraZeneca, que é a produtora-chave tanto da vacina indiana quanto da vacina que vai ser produzida no Brasil, pela Fiocruz. A AstraZeneca está negociando com a China a liberação dos insumos que são necessários para a Fiocruz fazer a vacinação. Então, o Brasil está começando no lugar certo, teve autorização emergencial, tem uns 6 milhões de doses, vai priorizar, de acordo com as linhas da política nacional, os grupos que vão ter que ser vacinados primeiro, e a gente fica trabalhando fortemente junto com o Brasil para que haja condições para o Butantan continuar a fazer a produção com base nos produtos da Sinovac. O nome no Brasil é Coronavac, mas o produtor de vacina chama Sinovac. E a mesma coisa, nós estamos trabalhando com a Fiocruz para ajudar a liberação junto às autoridades em na China, que é onde está parado os insumos básicos para a produção da vacina. Acho que esses problemas devem ser resolvidos no curto prazo. Mesmo porque o mundo vai ficar muito pior do que já é, muita gente vai morrer, mas vai existir mundo ainda. O mundo já passou por várias pragas. Se a Índia e a China fabricam 90% dos medicamentos que o mundo consome, o Brasil deve ser um dos grandes compradores de medicamentos. Então, depois da crise mais aguda do coronavírus, esses caras vão ter que continuar vendendo remédio. E aí a gente vai ver se tem interesse em comprar. Tem esse detalhe também. É tudo uma questão de uma grande relação comercial. Estava comentando uma coisa que eu observei hoje, que eu venho perguntando a cientistas, se essas variações, essas mutações no vírus não podem influenciar das vacinas que nós temos hoje, né? Pergunta bem clara, se a vacina de hoje vai servir para a mutação de amanhã. E mais grave, foi descoberta a variação inglesa, acho que no Oregon, nos Estados Unidos, a milhares de quilômetros de distância, sem relacionamento nenhum entre os dois países. Apareceu o bicho lá, igualzinho o bicho da Inglaterra, o que significa que ele muda em ambientes diferentes, lembrando a teoria do Darwin aí, do mesmo jeito que ele mudou sem contato nenhum. E já tem variação na África e daí por diante. Seria mais ou menos o que eu tenho perguntado
para os cientistas que antigamente diziam, olha, serve. Outros começaram com talvez, e agora há uma incerteza muito grande se essas vacinas de hoje servem para as mutações que estão surgindo, e quanto menos a gente vacina, vão surgir mais, né? Houve um caso em Manaus agora de reinfecção pela mutação. A pessoa que tinha pego o coronavírus, vamos dizer assim, da cepa original, da variação já dos coronavírus, é o que chegou aí, o novo coronavírus, que se reinfectou com a variação dita brasileira e de Manaus, né? Então, o que é que a OMS tem observado a respeito desses estudos, que obviamente acompanha de perto? Porque parece ser essa mutação, porque ela se espalha mais rapidamente, e por isso talvez seja mais letal, às vezes ela pode ficar até mais letal mesmo, porque o vírus vai mudando para sobreviver, não é para matar a gente. Enquanto a gente dá a oportunidade de não vacinar, ele vai mudando. Ele vai se replicando, um dia vai chegar a imunidade de rebanho, mesmo sem vacina, morrendo muita gente. Por isso que a gente tem que vacinar para chegar à imunidade de rebanho antes. Então, a OMS diz o quê sobre os acompanhamentos dessa pesquisa, dessa mutação, que é a mutação que parece ter provocado uma infecção muito pior na Europa, os países da Europa em lockdown, quarentena, toque de recolher. Nos Estados Unidos os casos são escabrosos, aumentam a cada dia que passa, e mesmo depois da vacinação emergencial, que já era esperado, os casos continuam subindo. Então, como é que essas variações do vírus estão sendo observadas pela Organização Mundial de Saúde? Então, veja lá, deixa eu primeiro desmistificar algumas coisas, né? Porque não é esse vírus que está mutando só, né? Todos os vírus mutam, sabe? Então, não é uma coisa mas esse que está matando. Não, mas o vírus do sarampo muda, né? E a vacina do sarampo continua efetiva. Todos mudam, né? A da gripe comum muda. A da gripe comum muda. Por exemplo, agora, mas a dúvida é essa. Por exemplo, a vacina que a gente toma hoje para a gripe, ou toma 100 anos para a gripe, sei lá quanto tempo, não é a mesma vacina que você tomou hoje, você não vai tomar no ano que vem, porque o vírus já mudou, tem que se adaptar à vacina. Eu já ouvi que a Pfizer demora 3 meses na tecnologia de RNA que eles usam, eles adaptam ao novo vírus. Se precisa adaptar, é porque a primeira não vai servir para a mutação. Foi isso que eu subentendi. Então, essa é a preocupação. Eu vou repetir a pergunta. Eu sei que todo vírus muda. Então, veja lá. O vírus em questão é o coronavírus. Primeira questão, primeiro ponto, porque acho que não há razão para ninguém entrar em pânico por causa das mutações. Por isso que estou dizendo que os vírus mutam de qualquer maneira, né? E a história, com exceção do influenza, a imensa maioria dos vírus não altera a imunogenicidade da vacina. O que tem de positivo é que as mutações não estão atingindo áreas que as vacinas hoje estão concentrando para gerar a imunidade, né, para gerar os anticorpos. Então, aí isso é uma boa notícia, hein? Essa é a melhor notícia. Não sabe... A mutação não está entrando nas áreas em que as pessoas estão sendo vacinadas, está sendo menor. Isso é a melhor notícia do dia. A gente não pode perder nenhuma palavra. Não, tem várias. Outra coisa é que essas mutações que estão sendo observadas, até o momento, nenhuma delas aumenta a letalidade do vírus. Tá certo? Não está tornando ele mais letal. Quer dizer, a pessoa só não tá se espalha mais, né? Ele espalha mais. E por espalhar mais, você tem mais casos, daí você pode ter aumento no número de mortes, mas não é por conta do vírus, não por conta da letalidade do vírus. Então, eu acho que isso é importante, Datena, porque é mais do que nunca. E outro dia alguém me perguntou assim, mas quer dizer que então, se o vírus se espalha com mais facilidade, quer dizer que as máscaras não funcionam? Sabe que é uma pergunta... Eu nem tinha pensado sobre isso, mas, na verdade, quer dizer mais do que nunca que você tem que intensificar as medidas. Precisa usar máscara. Precisa usar máscara, precisa lavar a mão, precisa evitar aglomeração,
precisa manter, se você está numa reunião, se você está em algum lugar que você tem que estar presente, precisa manter o distanciamento social e usar máscara, né? Precisa estar em ambientes ventilados e tudo mais. Então, mais do que nunca, isso é preciso. E também porque, como você bem estava falando, mesmo com a entrada da Sinovac no Brasil, vai entrar a vacina da AstraZeneca feita pela Fiocruz, vai entrar as vacinas que vão ser fornecidas pelo COVAX, mesmo assim, até você atingir uma cobertura suficiente para criar uma imunidade na comunidade, vai demorar tempo. Não vai acontecer antes do final deste ano. Antes do ano passado, estava dizendo final do ano que vem. Agora, vai acontecer. Até o final desse ano, por exemplo, esse mecanismo global que o Brasil se associou tem contratos para fornecer 2 bilhões de doses de vacina, né? Então, este ano, a gente está falando em passar a fase aguda, né? E poder normalizar o abastecimento das vacinas no decorrer do ano e do ano que vem. Então, tem gente, por exemplo, países têm que priorizar aquelas populações que têm maior risco de transmissão, que são os trabalhadores de saúde, e que têm maior risco de morrer, que são as pessoas acima de 65 anos ou com comorbidade. O Brasil, eu sei que está fazendo uma escala um pouquinho diferente, mas tem países, os países ricos, por exemplo, que começaram a vacinar com a Pfizer, porque esses 50 países começaram a vacinar, mas 44 estão usando a vacina da Pfizer, né? E desses 44, a imensa maioria deles são países ricos, né, que estão utilizando a vacina da Pfizer. Você vê, por exemplo, a Noruega estava usando acima de 80 anos. Né? A Inglaterra começou acima de 80 anos e agora está gradativamente aumentando, diminuindo a idade, claro, e os profissionais de saúde. Então tem que ter bem clareza disso. É uma ótima notícia, nós vamos ter mais do que uma vacina, a vacina vai chegar, mas ela não chega tão rápido que você possa descuidar das outras coisas. E não estou falando só na proteção individual, estou falando também para governos, Datena, porque se você tem uma infraestrutura de UTI, você tem leitos já dedicados para a Covid e você está com poucos casos, não desative nada. Né? Porque ainda você está vendo países ricos tendo problema agora com a superlotação. Né? Vai acontecer em outros lugares no Brasil. Aqui em São Paulo, eu perguntei por que estavam desativando os hospitais de campanha, mas agora eu tenho a resposta. Porque esse Abas que tinha feito os hospitais de campanha, prometeu entregar 7 hospitais de campanha para o Witzel e cobrava 800 milhões e já tinha recebido 300 milhões, é uma organização que tem contato com o governo da Prefeitura de São Paulo, desde o Haddad passando pelo Dória, chegando até o Covas. O que o Iabas fez lá no Rio de Janeiro parece ser tão criminoso que o Witzel corre o risco de impeachment e corre o risco de ir para a cadeia. O secretário de saúde dele foi para a cadeia. Eu mesmo aconselhei, falei, olha, vamos fechar esses hospitais de campanha aqui de São Paulo, que vocês gastaram 50 milhões e não utilizaram. Mesmo assim, com os hospitais de campanha, eles alugavam leitos do Einstein por R$2.000 por dia. E, ao mesmo tempo, usavam 500 profissionais do Einstein no hospital de campanha, que era subutilizado. O hospital do AMB, grande parte da capacidade de um hospital que fazia um frio desgraçado lá dentro, se o cara não morresse de coronavírus, morria de pneumonia. Quando choveu, parecia Cataratas do Iguaçu. O leito custava R$3.800 e a maioria não foi usada. Então, eles, a toque de caixa, desativaram os hospitais de campanha, que é um contrassenso, que a maioria dos países manteve a estrutura do hospital de campanha. Por quê? Porque sabia que vinha uma segunda onda, talvez venha uma terceira, sei lá. Aqui desativou-se rapidamente, porque sabia que tinha mutreta. E agora o Ministério Público descobriu várias irregularidades desse Abas em relação à Prefeitura de São Paulo. E já disse para a Prefeitura de São Paulo, ó, sai fora desses caras aí. Para começo de conversa, o Iabas mudou até de razão social. Empresa que muda de nome, por algum motivo está mudando de nome, não é verdade? Amanhã, se ao invés de Datena eu passar a chamar Carleto, é porque o Datena está com algum problema. Então fica com o pé atrás, porque o natural seria manter a estrutura, se ela fosse uma estrutura honesta, para uma segunda onda. Vamos voltar ao COVAX, que é o mais importante.
Não, mas o mais importante de tudo é o COVAX. Esse negócio do hospital de campanha, vamos deixar no segundo ponto, porque o nosso problema é o sufoco de conseguir os insumos ou vacinas. COVAX é um mecanismo internacional que ele recebe, não sei se insumos ou vacinas, eu gostaria que você explicasse isso, ou as duas coisas ao mesmo tempo, e vai distribuir algo em torno de 2 bilhões de vacinas, insumos ou vacinas, que eu queria que você explicasse isso. O Brasil faz parte desse organismo e independe da incompetência do nosso governo ou não, do ministro da Saúde, que é um horror, que é o Pazuello, que até os militares querem fora do Ministério da Saúde, parece que independe da negociação de governos. O COVAX é um mecanismo internacional, uma organização internacional que vai distribuir esses insumos e vacinas, eu não sei se só vacinas ou insumos. Eu gostaria que você explicasse melhor, porque essa é a salvação da nossa pátria. Então, veja, o COVAX é um mecanismo global que foi estabelecido pela OMS junto com a iniciativa de vacina que se chama Gavi. E o CEP, que é uma outra coisa de pesquisa e desenvolvimento de vacinas. E é um mecanismo em que os países aderiram, o Brasil aderiu, não era obrigatório, né? Mas nós temos 190 países que aderiram a esse mecanismo. E o que esse mecanismo propôs? E o Brasil assinou um contrato, né? Assinou um contrato para vacinas até 10% da população. O máximo que poderia ser contratado era 20% da sua população para esse primeiro ano, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que o Brasil vai ter acesso ao portfólio à vacina, não é insumos, né? As vacinas que vão sendo, à medida que elas vão sendo aprovadas pela OMS, elas vão sendo, o COVAX tem contratos com os produtores de vacina. E o Brasil, daí via a OPAS, né, ou via a Unicef, conforme o governo brasileiro decidir, vai ser alocado o número de doses dessas vacinas que vão sendo aprovadas, vai ser alocado para o Brasil por meio do mecanismo global. Então, a expectativa é que o Brasil e os países em geral, eles comecem estando tudo correndo certo do ponto de vista do controle de qualidade da pena, tá certo? Porque acho que isso é extremamente importante. O que a Anvisa fez no domingo, a OMS está fazendo com vários candidatos de vacina no momento, inclusive com a Sinovac e com a Sinopharm, inclusive está fazendo inspeções na China no momento, para ter certeza de que quando o produto chega nos países, ele tem... Os relatórios têm batido? Os relatórios têm batido? Não, a equipe da OMS ainda está na China fazendo quarentena, porque dependendo da cidade na China são 3 semanas de quarentena, então a gente tem que trabalhar. Mas tem experts da Anvisa que estão fazendo parte do comitê de experts da OMS nas diferentes vacinas, o que é super importante, né? Então a expectativa é que essas remessas elas comecem a ser feitas, regularizadas para os países que aderiram ao COVAX entre o final de fevereiro, março, né? À medida que essas vacinas vão sendo pré-qualificadas pela OMS, seja feita a autorização emergencial pela OMS e que elas sejam produzidas e entregues para o COVAX, né? Então o Brasil não vai ter que negociar com a China ou não vai ter que negociar com nenhum outro, não vai ter que negociar com cada fabricante, que essa que é a ideia, né? É diminuir a necessidade de os países fazerem esses acordos bilaterais, né, que a gente chama. O seu país, o Brasil, vai lá e contrata vacinas com aquele produtor X. Né? Vai ter uma vacina da Johnson, se der tudo certo, da Johnson & Johnson, da Janssen, né? Se tiver tudo certo. Vai ter uma vacina da Novavax. O Brasil não precisa assinar um contrato com cada uma dessas. O Brasil receberia as vacinas que quiser, de acordo com o contrato que já tem estabelecido por meio desse mecanismo global. É claro que o Brasil é um país que é grande e que tem capacidade de negociação, né? Então ele está fazendo acordos bilaterais, como fez com a Sinovac, o Coronavac e com a Fiocruz, e está em negociações com a Pfizer. Outros países no mundo não têm a mesma capacidade de negociação, né? Por isso que é importante que os países tenham uma garantia de acesso e que esse mecanismo global funcione. É claro que a OMS observa o que acontece no mundo inteiro e a evolução da doença e cada notícia nova que surge. O Brasil é um país grande, é um país continental.
O que nós estamos vivendo em Manaus, o cidadão morrendo na porta do hospital, né, com segurança não abrindo a porta, porque a ordem era essa, porque não tinha oxigênio mais dentro do hospital, que eu achei um contrassenso, porque você morrer fora do hospital sem oxigênio, a chance é 100%. Dentro do hospital sem oxigênio, não aumentaria muito a chance, mas pelo menos teria uma forma de atendimento ou de uma morte mais digna, vamos dizer assim. Então, foi uma cena horrível que nós vimos em Manaus. Mas Manaus hoje é um grande laboratório, infelizmente, para a gente ver o que está acontecendo no mundo e o que é que pode acontecer no mundo e no Brasil. No nosso caso, o Brasil. Mas a OMS ela analisa o mundo de uma forma absolutamente igual. Onde há casos terríveis como estão acontecendo em Manaus, eu tenho a impressão que os técnicos da OMS estão de olho lá. E na capa do UOL, que está transmitindo essa entrevista com as plataformas da Band, está aqui que médicos do Amazonas relatam Covid mais rápida, grave e letal entre os jovens. A OMS já detectou isso, que entre os jovens essas mutações são mais graves e letais também, que é um alerta para esses jovens que estão espalhando a doença. Eu acredito que não tem ainda. Deixa eu te falar uma coisa, porque sexta-feira a OMS fez uma reunião. Com essas reuniões virtuais ajuda muito nessa pesquisa e desenvolvimento, inclusive das variantes, né? E teve quase 3 mil participantes, inclusive muitos pesquisadores do Brasil. Tá? Então, se sabe muito pouco ainda sobre o impacto dessa variante, além de que ela não aumenta a severidade da doença. A questão dos jovens, o que a gente já está vendo nessa segunda onda que veio para a Europa, também você está vendo mais casos graves em jovens, porque você está tendo mais casos em jovens. Né? A pirâmide etária mudou também na segunda ou terceira onda, que você já está vendo esse recrudescimento em vários países, com duas coisas. Com classe média sendo mais atingido do que anteriormente, né? Porque acho que houve um relaxamento, classe média sempre teve uma condição melhor de fazer a proteção individual, trabalhar em casa e tudo mais, né? E segundo, com os jovens crescendo a prevalência em jovens. Então, esses dois dados, se você cresce o número de casos em jovens, aumenta o número de casos em jovens, você vai ter mais complicações do que você estava vendo antes, quando você não via casos em jovens, né? Então, uma relação direta com a variante do ponto de vista científico ainda é impossível dizer. Mas uma coisa aqui que eu preciso falar, Datena, porque eu acho que é importante, porque toda essa questão teórica da imunidade rebanho, né? Eu acho que houve também houve, por exemplo, modelos matemáticos e estudos em que, por exemplo, cidades como Manaus e outros lugares no mundo também teriam atingido a imunidade rebanho porque tiveram um grande número de casos no primeiro semestre. E, na verdade, ninguém atingiu. Né? Você vê essa discussão acontecer. Manaus está pior que a primeira onda. Então, não é? Então, eu acho que não pode, eu tenho falado isso com o Fred, não pode baixar a guarda. Tem muitas coisas do ponto de vista científico que a gente ainda não conhece com esse vírus, né? A gente conhece já o que funciona em termos de tratamento, né? Então a gente sabe que não... Esse é o tilt do satélite, mas volta logo, é rapidinho. Dá um tilt do satélite que a Mariângela está em Genebra, mas volta rapidinho. Enquanto a Mariângela é reconectada, ela falou da importância da máscara, do distanciamento social, ela já volta rapidinho, é questão de segundos. Eu vou achar aqui, pega aí, Daniel, a questão da importância do uso da máscara. Tem um estudo internacional científico que demonstra para vocês com uma clareza tão grande. Bota aí, Daniel, na tela, se você conseguir, a importância do uso da máscara. Tá? Enquanto não tiver imunização, nós estamos realmente perdidos. Então vamos lá, se o Daniel conseguir colocar aí e achar, eu já vou mandar para você, enfim,
O Garrafa, você manda para o Guilherme e para o Daniel, mas é o seguinte, está aqui, é um gráfico muito fácil de entender. Não sei se o Daniel tem, se não, o Garrafa, mas já está aí. Olha, a importância do uso da máscara. Olha, eu já vou chamar a Mariângela. A Mariângela deve estar me ouvindo aí. Mas, Mariângela, olha o que você falou da importância do uso da máscara de um estudo científico aqui. Ó. Olha, você tem um caso de uma pessoa contaminada que está conversando com outra pessoa que não está contaminada. A menos de 2 metros. O risco de você ser contaminado pelo infectado é de 90%. Tem um caso em que o mesmo cidadão que está a menos de 2 metros de você, também sem máscara, está contaminado. E você usando máscara. Diferente dos 2 casos anteriores, ou do caso anterior, em que os 2 não usam máscara. Você com máscara e o infectado sem máscara. A contaminação cai de 90% para 30%, cai 60%. Um caso positivo, veja você a importância da máscara. Por isso que o oriental usa máscara. Não é para não se contaminar, é para não contaminar os outros. Isso desde dos tempos que você vê aí japoneses, chineses usando máscara em metrô, em transporte coletivo. No caso de uma pessoa, que você está acompanhando tudo isso aí no YouTube, ou então pare de falar no meu ouvido, a hora que estiver conectado é só falar que está conectado. É simples assim. Um caso em que tem uma pessoa contaminada, mas ela usando máscara e você sem máscara, o caso reduz de 30% para 5%. De 30% para 5%. Veja a importância do uso da máscara. Agora, uma pessoa contaminada e você não está contaminado. A menos de 2 metros, os 2 usando máscara, a possibilidade de contaminação, mesmo a menos de 2 metros, o cara usando máscara, 1,5%, os 2 usando máscara. Agora, 2 pessoas, uma não contaminada e você estando a mais de 2 metros do contaminado, se você estiver usando máscara e ele usando máscara, a possibilidade, o risco de contaminação vai a 0%. O gráfico, para quem está acompanhando aí, é muito explicativo e demonstra a importância do uso da máscara. É fundamental o uso da máscara, então use máscara, pelo amor de Deus. Quanto à entrevista com a Mariângela, se vocês não conseguiram reconectar pelo Skype, pode ser pelo telefone, porque o que interessa é o conteúdo, não interessa a imagem. Interessa a imagem num caso desse aí que eu mostrei da máscara, porque é importante. É só passar bom velho de bom grambel e falar com a Mariângela, mas ela deu informações excepcionais até agora aqui. Primeiro que nós temos o COVAX, que pode ajudar a vacina a chegar aqui, independente da incapacidade do nosso ministro da Saúde de negociar ou de falar uma coisa hoje e sustentar amanhã. O Pazuello disse na própria entrevista que eu fiz com o Bolsonaro que é um horror como ministro da Saúde, já deveria ter sido retirado de lá, não sei porque está lá até agora. Devia ter sido retirado do cargo já há algum tempo. Mas vamos aguardar. Vamos aguardar. Agora, a entrevista da Mariângela foi muito bacana, porque se tem esse mecanismo que a gente faz parte, esse órgão que a gente faz parte, que é o COVAX, nós vamos receber vacina independente de negociação do nosso governo. O que é muito bom, porque o nosso governo tem errado muito em negociar essas vacinas. E a gente precisa de vacina. O que está sendo feito no Brasil é vendendo uma vacina que você não tem. Você tem 11 milhões de doses da Coronavac só, de Oxford nem chegou e nem se sabe quando vai chegar, porque a Índia não entregou. Pronto, acabou. Entendeu? Acontece o seguinte, é que teve uma reunião de urgência com a Mariângela, não caiu a ligação, foi ela quem nos ligou aqui, porque tem uma reunião de urgência com a Mariângela da Organização Mundial de Saúde. A pergunta que eu ia fazer é se os cientistas estão perdendo o controle dessa doença, porque a gente já não tem mais certeza de nada. Esse é o grande detalhe.